A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos e irmãs que vão ver esse vídeo. Eu começo hoje com uma palavra que está em Ezequiel 7, que diz assim: o fim vem, o fim vem. Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: e tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Meus irmãos e minhas irmãs, você que crê na palavra de Deus, conhece a palavra de Deus, tem dedicado a servir a Deus para livrar do dia deste fim, porque o Senhor está falando do fim. Quando ele estava muito triste com o povo dele, o povo de Israel, mas você pode ver aqui, meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor já falava, irmãs, da ira dele, a ira que viria sobre a rebelião do povo de Deus. E ele disse que viria o fim nos quatro cantos da terra, porque o Senhor estava triste e estava irado com tamanha ingratidão do povo, que eles prevaricavam contra Deus, pecava contra Deus, adulterava. A palavra de Deus disse que o adultério e a prostituição não é somente a prostituição entre homem e mulher. É quando as pessoas também deixam de acreditar no Deus soberano e de honrar o Deus soberano para acreditar em outros deuses. E isso é onde mais provoca a ira de Deus, porque foi Ele que fez todas as coisas. Ele criou e formou o mundo, a terra, e fez o homem e todos os seres viventes para habitar na terra. Como, irmãos, assim, uma forma de mostrar o seu grande poder, o seu grande amor, mas ele não tem sido reconhecido e ele não dá a sua glória para outros deuses. Eu sinto muito, mas o que está acontecendo com nossos irmãos do Rio Grande do Sul, mas eu vejo, pelo que o Senhor tem nos advertido, que assim como foi nos dias de Noé, será também na vida do Filho do Homem. A ira de Deus estava patente e as pessoas mesmo assim ainda não se voltavam para Deus. E em Lucas 17, versículo 26, você pode ler lá o que o Senhor falou, que assim como foi nos dias de Noé, também seria na vinda do Filho do Homem, porque os homens comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Nós hoje estamos, irmãos, ouvindo e vendo através dos vídeos da internet, das redes sociais, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E eu digo a você, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus, Ele está muito triste com a humanidade e que o Senhor, Ele tem nos advertido para nós entrar na presença dEle em oração, em jejum, em conserto, porque Ele quer revogar o que Ele tem falado e vir sobre a humanidade, e principalmente no Brasil, que é um país pacato, um país acolhedor. E Deus tem falado
por causa da incredulidade, por causa da ignorância dos homens acerca de Deus, por estar deixando de honrar Deus para honrar a criatura. Ele virá com destruição para punir toda a incredulidade, toda a impiedade que tem o homem praticado e demonstrado. Oh, alabassuri canta alabai. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus fala em Oséias 4, no versículo 6, ele diz assim: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Deus, meus irmãos e minhas irmãs, quando ele fala que ele mandou um homem chamado Jonas para advertir o povo de Nínive, e que se eles não se consertassem, em 40 dias Deus destruiria Nínive, porque o pecado daquele povo, daquela nação, tinha saturado o amor de Deus, a paciência de Deus, porque Deus é longânimo, meus irmãos e minhas irmãs. Deus também disse para Jonas ir pregar para eles. Jonas não queria ir pregar para ele, mas Jonas teve que ir pregar para aquele povo, porque o Senhor estaria dando uma oportunidade para aquele povo. Se ele não se arrependesse dos seus pecados, seria destruído em 40 dias. E eu vejo que a fé daquela nação tem sido maior do que a fé, vemos os dias do povo dos dias de hoje, principalmente os brasileiros, que é um povo religioso, que tem tido a oportunidade de conhecer o propósito de Deus na vida de cada um. O propósito de Deus na vida de cada um de nós é de nos salvar, porque a vida do homem não consiste só nesta vida. E Deus tem falado para buscar o reino do céu em primeiro lugar e a sua justiça, porque as demais coisas lhe serão acrescentadas. Mas muitos não têm atentado para esse conselho de Deus. Ori canta labassurianda labai, erralai de comenergiam manácia manai, errandecovas nébia, e tem subestimado a palavra de Deus. O Senhor tem levantado os mensageiros de todos os lados, de todos os lugares, de todas as formas, de todas as classes sociais, para advertir essa terra acerca do juízo de Deus. Mas poucos é os que têm acreditado. Irmãos, o que está acontecendo, igreja do Senhor, povo de Deus, no Rio Grande do Sul, não é mais do que, irmãos, a ira de Deus. Não é mais nem menos do que a ira de Deus. Mas eu acredito, meus irmãos, que se esse povo se voltar para Deus, se eles, irmãos, aleluia, irmãos, parte do governo, se voltar para Deus e chamar por Deus, fizer um concerto com Deus, Deus, irmãos, vai aplacar a ira dele, vai recuar as águas e vai salvar aquela cidade com o seu povo. Mas é necessário eles crerem, porque, irmãos, eu já até gravei esse vídeo, falando do sonho que tive com Deus. Eu, irmãos, vejo todas essas coisas e fico, irmãos, com meu coração, irmãos, aleluia, doendo.
eu fico apreensiva, porque é tenebroso o que está acontecendo com aquele povo. Aleluias. Irmãos, às vezes a gente gostaria de tirar eles de lá. Às vezes eu passo horas e horas nos vendo o que está acontecendo e fico pensando se pudesse tirar eles daquele lugar, porque o perigo continua de irmãos mais enchente e de até mesmo inundar lugares aonde eles estão lá, irmãos, como refugiados. Mas eu digo para você, como mulher de Deus, tenho dedicado há mais de 25 anos ao Senhor. Renunciei tudo por amor a Deus e por temor. Renunciei a mim mesma. E Deus, Ele tem me dado muitas revelações e muita advertência em sonhos e visões. E um desses, irmãos, foi há 2 anos atrás, já vai fazer 3 anos, nós estamos no dia 11 de maio de 2024. E há 2 anos atrás, foi no ano de 2021, que eu tive um sonho com o Senhor. E o Senhor mostrava a depravação deste mundo como está. Ele mostrava acerca dos costumes, da imoralidade. Deus mostrava as roupas das mulheres. Ele mostrava os shorts. E no meio dessas pessoas tinha pessoas da minha família, qual eu amo muito. E luto para que elas iam mudar, iam se voltar para Deus. O Senhor mostrava a maneira de como se vestia, a imoralidade, a sensualidade. O Senhor me mostrava também a vida de homem com mulher, e mostrava a vida de homem com homem, mulher com mulher. E mostrava a forma como eles estavam vivendo, o prazer que eles sentiam em pecar. O Senhor mostrava o homossexualismo, o lesbianismo, a nudez, a imoralidade. E o Senhor me mostrava que eles não se importavam com Deus. Mostrava que a igreja estava pregando, mas eles não davam ouvido. E o Senhor me mostrava que iria sair uma tormenta do sul. Ele mostrava que ele mesmo, como uma pomba muito branca, com uma espada, ele começava a entrar no sul. E depois do sul, ele saía do sul e ele entrava em muitos outros lugares. Ele não me mostrava o lugar. Eu sei que ele me mostrava que chegava até Brasília, e eu moro em Brasília. E quanto mais, irmãos, a ira de Deus era grande, irmãos, ele usava, irmãos, a espada com mais ira. E eu vivia vendo todas aquelas coisas. E o Senhor mostrava que, como no centro da terra, ele fazia um redemoinho, como abrisse um buraco. E eu não via vidas caindo, mas eu via como muita enxurrada. E aí, como caísse no abismo, aquelas águas. E depois ele pegava como um pano e torcia a terra como um pano. Como se torce um pano. Depois ele mostrava a terra seca, uma desolação, era só pó na terra. Eu sabia que era Deus, porque no final ele me fez entender quem era que estava agindo. Ele se posicionou na minha frente como um ser revestido com muito ouro, brilho, poder, glória, autoridade, honra. E era como querubins. Abriu-se as asas e desceu-se o manto de ouro na minha frente. E eu fiquei atônita, e eu não sabia o que pedir para ele. E eu perguntava para mim mesmo. E lembrava do rei Salomão, que não tinha pedido
dinheiro, não tinha pedido riqueza, não tinha pedido fama, e nem a morte dos seus inimigos. E é o que eu ia pedir para Deus. E naquele momento, meus irmãos e minhas irmãs, abriu-se a minha boca e pediu, e eu pedi, com as minhas mãos levantadas, pedi para ele ajuda e purificação. E depois daquele dia, ele me apresentou mais uma vez, em forma de uma pomba branca, sobre mim e em uma altura que eu podia ver. E eu pedia novamente a mesma coisa. E depois eu vi, como eu já gravei, irmãos, Deus tinha me mostrado muitas coisas em revelações, o que vai acontecer. Muitos já têm acontecido e outras aí estão acontecendo. E ele me mostrava que ia haver muita fome. Ele mostrou uma roça que estava cheia de mato, só mato, e o mato simboliza o joio. Não tinha mais nem caminho, entrou um cavalo naquela roça, ela não tinha tamanho que eu posso descrever. Aquele cavalo entrou, o cavalo pardo, e ele foi soprado como um vento. E quando ele entrou, ele virou só um esqueleto. E o Senhor, na Bíblia, fala desse cavalo que representa a fome, e representa a morte, e representa guerra, pragas, representa doença. E esse cavalo representa que a terceira parte dos homens morrerá na terra. Meus irmãos e minhas irmãs, é muito difícil para nós que somos profetas, o Senhor que nos revela, e a gente passa, e a gente não consegue passar, irmãos, assim, como a intensidade, como a gente vê, como é sério, como aleluia, o sentimento de Deus contra o pecado. Ele é longânimo, ele é paciente, mas a paciência de Deus está, irmãos, já esgotando. O tempo é chegado, o fim vem. A Bíblia diz que o fim vem sobre os quatro cantos da terra, meus irmãos. Às vezes as pessoas pensam que está acontecendo só no sul e não vai acontecer em outros lugares. Eu lembro, irmãos, que a ira de Deus, ele é tão grande, o amor dele também, que ele nos adverte de muitas formas. Eu lembro que o meu pai faleceu, ele faleceu em 2021, e parte da minha família não é evangélica, e aí estava preparando para fazer a visita de 7º dia, e era noite, e eles mataram 2 gados para receber o povo, para fazer o almoço, para terminar, quando terminasse aquela visita, que eles fazem lá um ajuntamento de pessoas fazendo lá umas rezas na beira redonda da cova, no interior. E quando à noite as mulheres estavam preparando a comida, fizeram lá uma cozinha, e veio um vento tão grande, uma tempestade tão grande, para destruir tudo. Foi de uma hora para outra, e era a ira de Deus, porque eles não querem acreditar na palavra de Deus. Mas eu pedi ao Senhor a misericórdia, levantei as minhas mãos e orei a Deus, e Deus livrou. E uma daquelas mulheres que estava ali, responsável pela aquela comida, e fazer aquela comida, ela disse que aconteceu, já tinha acontecido antes, aquela tempestade, e também da mesma forma,
que eles estavam fazendo alimento, a comida, preparando a comida para a visita de uma pessoa que tinha falecido. Só que nesse dia destruiu tudo, a comida, o vento destruiu tudo, porque ali não teve ninguém para clamar, destruiu o fogão, e diz que foi um desespero muito grande. Pessoas com a mão na cabeça, desesperado, vendo tudo sendo destruído. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que o Senhor, Ele, meus aleluia, não vai parar pelo Rio Grande do Sul. A ira de Deus vem sobre os 4 cantos desta terra. O Senhor manda nós buscar Ele, clamar Ele, que porventura Ele pode revogar a sentença, como Ele revogou para Nínive. Aquele homem, meus aleluia, o rei de Nínive, ele proclamou 40 dias de jejum e de oração, pedindo a misericórdia de Deus e se arrependendo dos seus pecados, e Deus se arrependeu do que ia fazer, irmãos, aleluia, com Nínive, porque o Senhor disse que ia destruir Nínive se eles não se convertessem. Irmãos, Deus, aleluia, quer que os homens se convertam, porque o Senhor disse que quer que os homens se convertam, que a humanidade se converta, aleluia, e serve a Ele. O Senhor falou isso comigo na época da Covid, e o que Ele queria que os homens se arrependessem dos seus pecados, buscassem a Ele, servissem a Ele, mas as pessoas cada dia têm, irmãos, aleluia, negado, rejeitado o amor de Deus, têm servido a outros deuses, prevaricado, alabassurianda, alabá, e tem, irmãos, sofrido por causa disso, tem sofrido e ainda não se deram conta que é a mão de Deus, do Todo-Poderoso, que tem, irmãos, aleluia, vindo com espada, para que as pessoas, os homens, venham reconhecer que Ele é o Criador, e só nele há salvação, e só nele há justiça, e só nele há o poder, a honra, a glória. Oh, aleluia, porque as pessoas têm colocado a sua confiança nas riquezas. O Senhor diz para nós, irmãos, aleluia, não colocar a nossa confiança